Claro mesmo. Beleza, pode continuar batendo papo. Vamos lá então. Falta um minuto ainda. Celular 0. Eu queria, então, não vou mandar pro grupo. Então, bom, mas já todo mundo avisou. Pode mandar. Mas peraí, então, vou ter que mexer Pode no celular. mandar. Quer ajuda? Eu te Eu ajudo. já vou escrever aqui pra turma aqui mesmo. Peraí. Tá todo mundo ouvindo. Legal. Já estão? Quer que eu te ajude? Peraí, vamos lá. Você já copiou? Isso. Copiou. Tá. E agora? Ó, até na verdade você pode fazer assim. Coloca lá de novo no WhatsApp. Você entra aqui no Gabriel, faz assim. Fica à vontade, pega. Caminhar aqui. Cadê o Agora caminhar? é aqui. Isso, aí coloca então. Ah, Porque se você pudesse encaminhar, você já encaminharia para vários grupos. Mas entra pro. deixa eu ver o que mais. Limpar, enviar por e-mail, qualquer não. Vamos tentar. Bom, pessoal, a gente está aqui só garantindo que está todo mundo escutando, que está tudo conectado, que a gente já começa. Deixa eu só. Aqui. Quais são os grupos? Não tá aqui não. Ah, não? Ah, aqui tem um. Peraí. Agora tô. Meu Deus do céu. A Flávia não consegue mandar pra você? Peraí. Aqui. E agora? Isso, aí só cola. Ótimo. E envia. Escreve aí, estar em live, estou em live. Boa. Boa. Legal. Vamos lá? Liga esse celular aí, Zé. Ótimo. Os bastidores falando. Bom, vamos lá, boa noite. Boa noite. Todos os seguidores da NOE, quem teve interesse em participar desse webinar, esse live no Facebook. Estou aqui com o Zezo. O Zezo é professor, biólogo, especialista em botânica, né, e ecologia, com mais de 25 anos de carreira. Além de ser professor do Colégio Poliedro, hoje, para o ensino médio, o Zezo também tem uma empresa chamada Zezo Bio, onde ele trabalha com fotografia e expedições pela Amazônia. Então, Zezo, muito obrigada por estar aqui conosco. Tranquilo. Vou deixar um pouquinho a palavra para você, Tá bom. para você se apresentar. Vamos lá. Gente, esse bate-papo de hoje é para dar uma orientação, para dar um norte, para dar uma ajuda para os adolescentes que estão chegando no mercado com relação à nossa profissão. Existem profissões que elas estão vinculadas com a nossa vocação. Eu, desde a quinta série, eu já era convicto que eu tinha uma paixão por ciências. Então, assim, eu limpava os aquários, todo o meu, que a gente chamava na época de ginásio, que hoje é ensino fundamental, eu sempre admirei professores de biologia. E eu lembro que eu pedia tudo que tivesse relacionado a microscópio, a horta, a aquário. O professor falava, aqui vai nascer um biólogo. Bom, eu fui virando adolescente e geralmente minhas atividades sempre estavam vinculadas à natureza. Quando chegou a época de faculdade, de vestibular, eu já tinha na minha cabeça, quer dizer, isso é muito importante para você adolescente que está assistindo, quer dizer, tem uma coisa lá no seu íntimo, que é a sua vocação, é a sua paixão. E a profissão tem muito disso. Eu sempre estimulo, às vezes as famílias querem direcionar o perfil profissional de um filho, mas às vezes ele tem um perfil, quer dizer, nem sempre a vocação bate com o que a família. E quando eu fui para vestibular, eu marquei nas 3 opções biologia. A biologia, assim, ela é uma situação, assim, a nível de mercado, eu vejo, ela já teve uma fase muito difícil. Eu, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu jurava que eu nunca ia entrar em sala de aula, que meu caminho era pesquisa. À medida que eu comecei a trabalhar e que eu entrei a primeira vez em sala de aula, eu nunca mais larguei. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos, num projeto pela USP, e eu era estudante de 5º ano, e me convocaram para uma aula a teste.
E na época não existia data show, não existia o que a gente ia para aula com uma transparência e um retroprojetor. Mas isso já na experiência de professor, né? Então você entrou na Sim, faculdade eu era pesquisador. querendo fazer a parte de pesquisa. Eu era pesquisador de balcão. Eu trabalhava com botânica, pesquisa de enzimas, isso lá na USP de Piracicaba. Bom, a partir do momento que eu entrei na primeira sala de aula, isso foi em 1993, eu nunca mais larguei. Eu abandonei a pesquisa e eu comecei a lidar com pessoas e descobri que era o que eu gostava. Bom, o conselho que fica, eu acho que é importante, é assim: o profissional do futuro, o profissional presente hoje, aqueles que estão a caminho, você tem que ter, a primeira coisa é fazer o que gosta. O segundo, ir a fundo no conhecimento, trabalhar o seu cognitivo. E o terceiro é criatividade. Só fica no mercado quem tem o algo mais a oferecer. Isso é em qualquer área. Você que está se preparando para uma faculdade, ou seja, o que eu fiz? Quando eu estava na minha faculdade, primeira coisa, eu fui identificando os professores que eu mais tinha afinidade. Daí comecei a focar a botânica. Segunda coisa, eu observei que o professor de botânica é uma peça rara. Então assim, hoje existem vários níveis de biólogos, mas assim, eu fui procurar um nicho que eu tinha afinidade, que eu gostasse e que me abrisse uma frente de mercado de trabalho. Segunda coisa, eu fui me capacitando em diferentes situações para agregar valor à profissão. O que eu fiz? Eu fiz um curso de mergulho e um curso de fotografia. E aí eu peguei a biologia e peguei a fotografia e o mergulho e vinculei um ao outro, para que me abrissem portas futuras com relação à consultoria, com relação à educação ambiental, ecoturismo. Então, a partir de um negócio principal, eu abri derivações que transformassem o que é uma profissão que eu gosto, que é de minha competência, e que eu conseguisse gerar dinheiro. Porque precisamos, não fazemos fotossíntese. Sou biólogo, mas não faço fotossíntese. Mas fiz curso de mergulho, agreguei a profissão. Depois comecei a fazer exploração de caverna. Feito isso, trabalhando no fundo do mar, trabalhando em caverna, fui para fotografia. As fotografias, eu trabalhava com fotografia de campo. Então, meu foco era fauna e flora. Quando eu comecei a fazer fotografia de fauna e flora, eu comecei a viver mais os fenômenos da natureza, porque você tinha que fazer trabalho de campo. E aí você começa a fechar o conhecimento que você aprendeu na faculdade, mas agora você está vivendo, você está acompanhando os fenômenos naturais. Isso você traz para dentro da sala de aula. Então, hoje o aluno, ele precisa de uma pessoa lá na frente que dê um show. Ele assim, a informação ele tem. Agora você precisa ter a alquimia de transformar a informação para que ela seja captada. O aluno hoje, ele é rápido, ele é dinâmico. E a informação também. E eu acho que todo e qualquer profissional hoje, quando lida com o cliente, quando lida com o público, você precisa ter esse domínio. E o que eu fui fazendo ao longo da minha vida? Eu fui estabelecendo metas. A profissão biólogo não é fácil. Quer dizer, como toda a profissão, hoje eu entendo que eu tenho 25 anos de carreira, eu já vivenciei muitas situações fáceis, difíceis, mas assim, você vai se capacitando. E à medida que você vai capacitando, você vai aumentando o seu know-how, você vai aumentando sua segurança, sua autoconfiança. Isso vai te dando lastro para você ampliar suas atividades. Feito isso, comecei a trabalhar com fotografia, comecei a trabalhar com sala de aula, fiz uma fusão, didática de sala de aula com trabalho de campo. Isso ninguém me ensinou. A receita do bolo eu fui construindo. Meu bolo queimou várias vezes, mas hoje eu estou acertando o ponto do açúcar e o ponto do sal, que é o equilíbrio. Muito bem. A nível de capacitação, se você pensa em fazer biologia, eu vejo que a tendência futura
é genética e meio ambiente. Então, biologia hoje está sendo a bola da vez com relação a quê? Lixo, água potável, desmatamento, tudo que envolva a qualidade de vida. Engenharia genética, você tem as doenças, você tem a pesquisa pela cura do câncer. Então, assim, eu vejo hoje muito potencial na profissão. Agora, gente, tudo demanda tempo, capacitação, muito estudo, entendimento, porque a biologia é investigação. Com certeza. E você, no momento que você decidiu cursar a faculdade de biologia, você teve alguma influência nessa questão de vocação que você sempre teve? Olha, uma tendência? Eu tenho... Meu avô era estudioso de câncer. Eu tenho um tio que era zoólogo da USP, o professor Paulo Savaia. Tem várias espécies que ele fez a taxonomia, que ele fez a classificação. Quer dizer, tem uma biologia na genética aí. Claro. Mas eu sinto assim que eu deixei uma vocação minha aflorar, falar mais alto. Então, eu sempre ouvi muito minha intuição e meu coração. Eu acho que assim, para todo mundo hoje, o mundo está saturado em nível de profissões. O médico está saturado, advogado, engenheiro. Agora, você tem que descobrir o algo mais. Então, assim, eu com relação a isso, eu acho que eu trabalhei a vocação e fui agregando valor. E durante a faculdade, você teve a orientação em quais seriam as nuances da carreira? Ok, você vai se formar biólogo, mas biólogo você pode ser professor, você pode ser estudioso. O que você pode fazer com o seu diploma? Isso a faculdade te ajudou? A na hora faculdade das suas escolhas? ajudou 40%. A faculdade me mostrou o caminho. Certo. Agora, eu aprendi na vida, tá? Então, gente, é muito importante essa questão. Eu aprendi, não, eu estou aprendendo. Cada viagem que eu faço, eu aprendo muito, porque você absorve culturas. O meu caso, quando eu viajo nas expedições, cada expedição eu vivo, eu entro na vibe local. Eu quero sentir o clima, eu quero sentir a umidade, eu quero ver a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe, que passarinho, como é que é a morfologia do animal relacionada ao ambiente. Então, o aprendizado é eterno. Eu me posiciono numa questão muito humilde e sempre de canal aberto para absorver. Dentro desses trabalhos meus de expedição, eu consegui visitar vários biomas do planeta: Tailândia, Abu Dhabi, Dubai, Alasca, deserto do Atacama, Amazônia. E dentro desses biomas, alguns biomas foram muito radicais comigo. Eu lembro, por exemplo, no deserto do Atacama, que eu fiquei 20 dias, a umidade lá relativa era 0. Então eu sofri. Eu, para subir um vulcão de 250 metros, eu levei 1h40 para andar, me deslocar, porque eu estava a 6 metros de altitude, umidade 0, temperatura caindo muito rápido. Isso é aprendizado. Você aplica em sala de aula, mas eu vivenciei, qual é o comportamento de um bioma. Eu fui nele e fui entender. Depois eu fui para o Grand Canyon, fui ver a influência do clima, fui ver a influência dos ventos. E aí você entra numa outra área muito interessante, que é a paleontologia, que estuda o ser antigo. E aí você tenta viajar para aquela época, para tentar formatar como é que era o ser há 200, 300 mil anos atrás. Isso, a relação morfologia versus clima. Aí você começa a montar o quebra-cabeça, que é o grande questionamento do biólogo: evolução. De onde viemos, para onde vamos? Então, assim, eu acho que toda a profissão, ela tem que ter essa curiosidade, a gente precisa. O médico, cada cirurgia é uma. Cada pessoa, cada coração que ele for abrir, ou seja, nós temos que estar sempre com o canal muito aberto para absorver isso aí. E como que você traz essas suas experiências nas suas viagens para dentro da sala de aula?
É exatamente isso. O adolescente moderno, o adolescente atual, ele não precisa, eu imagino que não é só a teoria. Você tem essa padronização do Enem, por exemplo. O Enem, o cara tem que pensar. É uma pergunta muito completa. Ele vai para responder biologia, ele vai passar em química, vai passar em geografia. Isso é uma situação interessante. Então, assim, todas essas vivências que eu tenho, eu trago para a sala de aula para exatamente ajudar que o aluno entenda, vivencie. E nessas viagens eu faço um banco de fotografia enorme. Algumas fotos viram livros, outras exposição, outras consultoria. Então, a ideia aí, vai uma dica para o futuro profissional, é você se capacitar. É você pegar da sua profissão e explodir. Por quê? Porque o mundo hoje, o cenário hoje, precisa disso. Sim. Então, o que eu faço? Cada viagem minha, eu alavanco um enorme banco de dados. Então, eu exploro, por exemplo, eu estou num bioma, qual o cenário que eu posso transformar em arte que vai virar uma exposição? Legal. Mas, ao mesmo tempo, eu exploro uma foto que eu trabalho em sala de aula. Então, o livro, a apostila, ela põe um conceito, mas eu vivenciei e eu trago para a sala de aula para traçar um paralelo com o aluno. E muitas das minhas fotos eu abro em sala de aula para descrever situações. Então, assim, por exemplo, tem situações da profissão que a gente se arrisca muito. Sim. Como toda profissão tem, você vai para a medicina. Vai chegar um momento na medicina que você vai estar fazendo um parto normal de uma mulher com HIV. E você vai passar o bisturi e você vai estar com uma luva de látex muito fina, que é aquela barreira entre você e o sangue da pessoa com HIV. Então, assim, eu tenho risco de ser picado por um animal, tenho risco de me machucar. Cada profissão tem o seu nível de acidente. Mas é gratificante. Quer dizer, tudo é... Eu lembro que eu estava no Alasca e eu estava subindo uma montanha dentro da floresta de taiga e eu encontrei uma mãe com 2 filhotes de urso e eles estavam comendo salmão. Mas eu precisava fazer uma foto. E a gente vai perdendo a noção. E eu estava uns 10 metros. Quando eu me vi, eu estava o quê? 2 metros, 2,5 metros da mãe. E ela só não veio me atacar porque o salmão era mais interessante. Olha. Outro dia eu estava na Amazônia, deitado no chão, fotografando uma tarântula. E a gente vai perdendo a noção, porque você se envolve. E eu encontrei já está ali tão perto, já está perto. Um pouquinho mais perto. E eu, exatamente. E eu estava no chão, a tarântula estava de frente com a minha lente. Eu comecei a dar foco na lente. De repente a tarântula sumiu. Só que eu não vi, ela escalou minha lente e estava pronta para pegar minha testa. Gente. Só que eu estava com a máquina fotográfica no meu pescoço. E eu não tinha, se eu fizesse isso, a aranha pegava no meu nariz. Então eu tive que pegar um pauzinho com a mão direita, peguei um pauzinho e fui brincando com a aranha até ela sair da minha lente. Aí eu levantei. Então são situações que... Outro dia também na floresta, apareceu uma cobra de 2 metros e eu quis pegar a cobra na mão para bater uma foto. Só que eu peguei a cobra pelo rabo e até que dava. Eu mudei o centro de gravidade dela até que dava. Essa cobra tentou pegar meu queixo. Então eu fiquei com a cobra presa e ela querendo abocanhar meu queixo. Meu Deus. Então, gente, são situações... Não façam isso em casa, só quem é biólogo. Não façam. Não façam porque isso é o meu lado insano. Que faz parte da aventura. Mas é mais ou menos isso. É essa a ideia. E como que você junta hoje a biologia e a fotografia, né? Porque você tem o seu site, o seu negócio que você faz as suas expedições. Como que funciona hoje essa jornada dupla, né? Isso aí, eu acho assim que cada profissional tem que construir sua personalidade profissional. Então, assim, qual é a imagem sua que você vai vender e que vai te trazer sustento? Assim, eu tenho um perfil assim como fotógrafo e o que acontece? Eu vejo fotografia como hobby, como business e como material didático. Então, assim,
aliás, desculpa, a viagem me alavanca a fotografia. Então isso foi uma coisa que foi um nicho paralelo à minha profissão. E aí vai o conselho. Eu acho que é interessante você que vai desenhar a sua profissão, estabelecer metas e se organizar. Então assim, qual o seu diferencial? Qual a sua proposta profissional? Então assim, como que você trabalha o seu endomarketing? Eu acho assim, como o mercado está saturado, eu acho que a gente tem que, ao longo da construção da profissão, se capacitar. Então, a fotografia, por exemplo, uma fotografia que eu gosto muito, de fotografia macro, você pega detalhe dos seres. Fotografia macro é uma fotografia cara, mas são fotos diferentes, são fotos que mostram detalhes. Fotografia de eventos naturais, relação neblina com sol, com chuva. Tem eventos na natureza, por exemplo, de bioluminescência, que só ocorrem depois de uma grande chuva. Então, depois de uma chuva na floresta, que a chuva para e o sol vem, ocorre uma reação que alguns seres ficam bioluminescentes. Isso é uma foto difícil, mas eu fui a campo para fazer isso aí. Alguns cogumelos, por exemplo, eles ficam totalmente fluorescentes. É lindo, mas você tem que estar na floresta. Então, o que eu percebi ao longo da minha profissão é que para você ter uma foto legal, não tem horário, você tem que estar na natureza. Aí, gente, é onde que eu falo que para a minha profissão, eu tenho que ser biólogo 24 horas por dia. E assim, se eu sou um cara que estuda eventos climáticos, ambientais, comportamento de fauna e flora, aonde que eu tenho que estar? Eu tenho que estar no campo. Só que, paralelo a isso, eu me coloquei como educador. Agora, eu gosto muito do que eu faço. Então, assim, eu todo e qualquer lugar que eu esteja, eu estou imaginando como que eu posso transformar aquilo para trazer para a sala de aula. E você leva os alunos também para fazer estudo de campo? Levo os alunos para fazer estudo de campo, porque eu acho que enriquece muito. Eu tive um cenário interessante, a primeira vez que fui para a Amazônia, foi em 2011, eu fui com o intuito de montar uma estrutura de aula para estudo do meio. Só que quando eu cheguei na Amazônia, o lado social me tocou muito, porque eu conheci a população ribeirinha, eu conheci as populações indígenas e assim, as meninas começam a engravidar com 13 anos. Com 16 anos, elas estão com 3 a 4 filhos, no mínimo. Os maridos abandonam as mulheres e voltam para outra de 13 porque não tem vínculo jurídico de família estruturada. Eu cheguei para o cacique falou assim, eu falei para ele, eu vou adotar as comunidades, eu vou ajudar. Eu vim para cá, para São Paulo, e eu contaminei os alunos. O potencial do aluno adolescente é muito grande. E eu tive um apoio, eu lembro que o cacique me colocou um colar, que seria um compromisso de que eu voltaria. Isso me tocou muito, esse colar para eles é um acordo de fio no bigode. Ele falou, Zé, você vai voltar? Eu falei, eu vou voltar e com muita doação, sem descaracterizar a cultura de ninguém, jamais, mas é um povo esquecido. Todo mundo é dono do índio, mas ninguém. Então você tem entidades governamentais e não governamentais que, quer dizer, tem um trabalho, mas eles estão lá. E assim, o problema de higiene é muito forte, o problema de alimentação, luz tem em algumas áreas, mas outras não. E aí o que eu fiz? Eu comecei a arrecadar roupa, principalmente roupa de bebê, roupa de criança, adolescente, adulto, e o meu aluno, ele arrecada a roupa aqui e ele leva para entregar. Que legal. Só que trabalhando com dois tipos, um adolescente classe média alta, com um adolescente paupérrimo, mas feliz, sem energia, sem Facebook, uma outra situação, sem geladeira, outra realidade. Em alguns momentos que vai comer farinha de manhã, de tarde e à noite, com verminose instalada, e aí eu vi que eu tenho muitos filhos a 4.000 quilômetros de São Paulo. E isso para mim foi meu lado o mais gratificante da profissão.
porque quando eu chego na aldeia, todo mundo pula no meu colo. Então é uma coisa assim que, quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu sou um cara realizado. Eu sou porque o ajudar, ele faz parte da profissão. A profissão não é só dinheiro, a profissão é felicidade também. E eu acho assumo. que é uma das coisas que hoje Nossa, todo mundo mais busca, mais né? busca. Ser feliz no que faz. O dinheiro é importante, mas lá dentro a questão de realização pessoal é uma coisa assim que o sucesso, essa questão, mas lá dentro, quando você vê o sorriso de uma criança, que você está ajudando, isso não tem preço. Sim. Bom, aí eu comecei a contaminar pessoas, aí pais de alunos se envolveram, amigos, e hoje o projeto está grande. A gente, por viagem, a gente atinge aí, eu faço 4 ou 5 viagens para a Amazônia por ano. Legal. Tenho uma parceria com o Hotel Juma, que é um grande parceiro pelo qual eu me hospedo no Juma. E o Juma é o núcleo, é um hotel de selva que atende todo mundo lá. Legal. O Juma é a base nossa e é um grande parceiro. E dele que saem as doações. As doações, e aí você envolve os alunos. Envolve, então o aluno faz todo o trabalho, o aluno parte para arrecadação. Pra você ter ideia, alguns sábados a gente sai a campo indo para calçadão das cidades e pedindo ou comprando as roupas. Legal. Aí o aluno meu fecha as embalagens, ele leva no aeroporto, ele despacha e ele entrega para o índio. Então, essa situação, ela funciona. Por que funciona? Porque o aluno volta da Amazônia humanizado. Ele sai desse padrão urbano nosso e o coraçãozinho dele é tocado. E isso ajuda também, eu acho que na didática mesmo de aprendizagem. Ajuda muito. Isso 100%. nem nossa. Porque a gente dá aula de vegetação, dá aula de solo, dá aula de clima, relação fauna e flora, cadeia alimentar. E é uma tendência agora também, né? Aí o aluno Quer vem ser para um Enem, sustentável. lógico, o aluno, uma coisa é ele vê um cenário no livro, outra coisa é ele vivenciar. Eu levei um grupo ano passado lá para o Alasca, 43 alunos. Nossa, Nós demos aula de botânica dentro da taiga e dentro da tundra, que demais. que são biomas, exatamente. Então, assim, com outro grupo que eu fui para Vancouver, a gente pegou 28 graus negativos em Whistler. E é outro cenário. Então, você vai fazer um levantamento, é um sofrimento. A gente andou na neve o dia inteiro a 28 graus negativos, mas é uma vivência. Sim, com certeza. Então, a ideia dessas capacitações, ou seja, é você trabalhar, no meu caso, a prática com a educação. Sim. A hora que você amarra isso aí, você tem resultados melhores. Eu tenho foco, eu detesto formar pessoas, indivíduos robotizados. Eu quero formar ser pensante, formador de opinião intelectual. Sim. E como que eu faço isso? Botando a pessoa para pensar, para viver. Com certeza. Né? Muito legal. O Gabriel Lambert está perguntando aqui via nosso Facebook, como que você vê o mercado de trabalho para o recém-formado em biologia? E quais dicas você daria para quem pensa em começar essa carreira? Gustavo. Desculpa, gente. Gustavo Lambert. Falei, Gabriel. Repete para mim de novo. Como você vê o mercado de trabalho para o recém-formado em biologia? E quais dicas você daria para quem pensa em seguir essa carreira? Bom, uma dica. Primeiro, qual é o posicionamento dele, o seu posicionamento, Gustavo, com relação, você é mais genética, mais meio ambiente ou mais educação? Você gosta de ensinar? Ecologia tem muito potencial, principalmente na questão de impactos ambientais. Dicas: estágio em indústrias, estágios em isso. Você, assim, como é novo, você vai ter que se capacitar. Tem aquela questão de abrir para um mestrado e um doutorado, ou acabou pegar uma iniciação científica, mas agora no caso você se formou, seria mais a questão de mestrado. E aí sentir qual é o seu potencial. Você é mais biologia para seres ou meio ambiente? É aquilo que eu volto a falar. A parte genética está muito forte. Agora, antes de entrar nesse cenário, tem o que a gente chama de pré-capacitação. Ou seja, você só fez graduação ou você já vai avançar para um mestrado
que desse mestrado vai te abrir um leque para pesquisa. Ou você vai para a área de educação, que é o nosso caso. Então aí você sai do vínculo, quer dizer, você pode até ter um vínculo com o mestrado e dar aula, pode fazer os dois. Mas assim, primeiro ele precisa saber se encontrar dentro da biologia. Quem eu sou dentro da profissão biologia? Bom, eu quero sala de aula. Não, eu quero pesquisa em genética. Ou eu quero pesquisa em meio ambiente. Beleza. Existem restrições em biologia. O pessoal me pergunta sempre sobre oceanografia, biologia marinha. Quer dizer, o mercado é muito mais restrito, tá? Então a dica que eu dou, primeiro que ele tenha o foco dentro da biologia. Quem você é dentro da sua profissão? Certo. E aí investir. Se identificar, estágios, e aí seguir. A Juliana pergunta: como faz para participar das expedições? Qualquer um pode participar? Dá para sugerir locais para novas expedições? Juliana, lógico que pode. Eu tenho, a todas as minhas expedições, eu tenho dois focos. Uma focada para aluno e a outra focada para não aluno. Então assim, eu posso, depois eu passo o meu link, meu Face põe à tarde também, né? Mas não, as minhas expedições são abertas. Logicamente que eu faço uma entrevista prévia com cada pessoa com relação à saúde, porque existem dificuldades. Por exemplo, deserto do Atacama é uma viagem restrita, exige físico, cansa, é uma viagem que a pessoa precisa ter um preparo. Certo. Então assim, eu tenho expedições abertas a público. Eu já levei nas minhas viagens até criança de 7 anos para a Amazônia. Então é possível. Logicamente que a gente dá uma direcionada no foco, tá? Por quê? Porque na Amazônia é muito quente. Eu já peguei viagem com 85% de umidade e 42 graus o tempo todo. Então você tem. Então quando se estuda, preparo físico e psicológico. Sim, preparo né? físico e psicológico. Então, Juliana, eu deixo o meu recado que é possível sim. Nós vamos deixar os contatos depois. E além disso, eu faço expedições assim. Hoje, o que eu estou trabalhando? Eu tenho expedição fixa para o Alasca, Amazônia, Vancouver, Grand Canyon, deserto do Atacama. Eu estou implantando Abu Dhabi, Dubai e Tailândia. Não está pronto. Eu já fui, já fiz reconhecimento. Agora eu vou desenhar a expedição. Minhas expedições sempre têm cunho de estudo. Existe turismo, mas é turismo restrito. É mais focado no que o meio oferece, tá? Mas existe essa possibilidade, sim. Existe a possibilidade de passar. Eu tenho algumas fotos no meu site, é o zezubio.com, tá? zezubio.com. Você consegue ver as minhas expedições. Tem uma expedição muito linda que eu faço, que é para o Petar, lá no Vale da Ribeira. São cavernas, mas também é uma viagem um pouco, quer dizer, tem o Petar é um complexo de cavernas do Vale do Ribeira, maravilhoso, lindo. Só que tem cavernas muito simples e tem cavernas maravilhosas, mas que necessita de autorização do IBAMA, da Florestal e preparo físico, tá? Mas assim, eu conheço lugares maravilhosos que dá. E agora eu estou preparando Tailândia e Abu Dhabi para explorar deserto. Agora, isso tem uma demanda de custo de roupa, de bota, de mochila. É investimento. E eu estou agora também fazendo um direcionamento para oficinas. A minha ideia é pegar grupos específicos. Então, por exemplo, tem um parceiro meu, o Marcos Eugênio, que é um especialista em aves. Então a gente tem um programa de oficina de birdwatching. Então a gente vai direto ao ponto onde se pode se fotografar muitas aves. Então agora minha próxima meta é traçar viagens específicas só para fotógrafo de aves, só para mergulho, só para gente com interesse em espeleologia. Oficina de fotografia no deserto. Estou desenhando uma viagem, mas não está pronta ainda, para uma cidadezinha chamada White Horse. White Horse é a divisa do Canadá com Alasca.
mas para aurora boreal. Demais. Só que a média é 40 negativo. Então, 40, nós já pegamos 28 negativo, dói. Agora, para lá na cidade White Horse, você tem 260 dias por ano de aurora boreal. Que demais. Só que é no extremo inverno. Então, é possível sim. Legal. A gente tem uma pergunta do Eduardo, ele fala: que dica que você dá para um profissional de outra área que tem interesse em migrar para a biologia? É um mercado que aceita, passa esse tipo de transição? Gente, nenhuma profissão faz milagre. Põe isso na sua cabeça. É real. O que manda é a experiência. E a experiência se conta no dia a dia. Tudo depende do empenho. Não adianta. Hoje eu entendo, eu tenho 50 anos de idade. Eu vivo biologia 30 anos, mais até. Então, não dá para prometer sucesso. Porque o seu sucesso você constrói. É isso que é importante. O seu livro, cada página escrita vai contar a sua história. Então, assim, é importante. Você pretende mudar para a biologia? Ótimo. Agora, ponha foco. Muda, não tem problema. Muda. Eu tenho várias personalidades minhas que me auxiliam. Então, assim, a hora que eu incorporo fotógrafo, eu sou fotógrafo, não sou biólogo. Eu uso a técnica da fotografia para explorar a biologia. Então, o que eu fiz? Eu fui agregando. E isso demora. O médico, ele sai clínico geral, depois ele especializa em coração, e ele vai levar 30 anos abrindo o coração. Então, tudo que eu sigo de exemplo de pessoas, hoje eu entendo que fala a voz da sabedoria, o mais velho, quer dizer, antigamente eu queria pular essa etapa. A geração Y, quer dizer, a geração Y quer imediatismo. Né? E nós não, quer dizer, hoje eu entendo que a vida, você sobe um degrau por vez. E eu estou atingindo, porque hoje eu sou maduro, hoje eu sou seguro. Mas por que eu sou seguro? Porque eu vivi. E quando você vivencia, gente, pega os caras muito bem sucedidos, eles não ficaram do dia para a noite. A vida é um jogo de xadrez. Você analisa o passo a passo. Você vai, você estuda o cenário. Não dá para ir reto, vira para cá, mas você vai também chegar no seu objetivo. Então, não dá para prometer. Se você pensa em mudar para a biologia, antes de qualquer coisa, estuda o cenário. Pensa o seguinte: você está numa rodovia querendo entrar, já tem um profissional a 150 por hora. Então tem que ter paciência. Paciência. Né? Você imagina que você está entrando na marginal e olha o trânsito de profissionais da sua área. E você está dando seta para entrar também, para dividir a estrada com o cara que está há 50 anos no mercado. Então é importante, não desmotivando, jamais, mas só orientando. Legal. Tem mais uma pergunta mais pessoal, tá? Falando das suas tatuagens. Se elas têm significado com a biologia. Tem. Bom. Essa tem bastante. Tem. O meu braço esquerdo. O meu braço esquerdo, eu tenho Darwin aqui. Eu sou um cara altamente evolucionista. Eu tenho Darwin e todo o meu braço esquerdo é meu voto para a biologia, a minha paixão. Eu gosto de planta, eu gosto de animais. Isso aqui foi feito de coração. A minha biologia não é uma questão estética. Toda a minha história está tatuada no meu corpo. Todos os momentos importantes da minha vida. E a biologia me marcou muito. Então, assim, olha, gente, outra dica. Cuidado com tatuagem, porque o sistema é conservador. Tem preconceito? 100%. Tem. E o que eu vou fazer? Eu gosto e eu atropelei. Exato. Eu chutei o pau da barraca para falar. Agora, mas, então, faça tatu no telefone depois. Mas cuidado, viu? Muito bom. Só para fechar um pouquinho aqui, Zé, eu tenho uma pergunta. Qual que é a influência hoje das redes sociais e da tecnologia para dentro da sala de aula? Porque você tem o estudo de campo, que eu acho que é uma coisa bem diferente. Sim. Mas como que você atrai os alunos para estudar, para fazer a lição de casa, para fazer os projetos usando eu acho essas assim, tecnologias de
a rede social foi maravilhosa. Eu troco informação com os alunos. Eu tenho algum medo, porque muitas informações às vezes vêm distorcidas para a gente. Mas eu comecei a usar a rede social. Eu me lembro uma vez que eu estava na floresta com o meu notebook aberto, fazendo uma filmagem, e eu consegui mandar em tempo real. Tinha um pouquinho de internet lá. Eu consegui mandar uma aula de dentro da selva para a sala de aula. Olha que legal. Isso foi uma coisa, foi quando eu comecei. Eu estava num ponto de Manaus que ainda tinha internet. E então, assim, eu vejo não só a rede social, mas a mídia em geral, quando ela é bem usada, ela é uma ótima ferramenta. Por exemplo, eu baixo alguns vídeos. Outro dia eu estava dando uma aula de educação sexual e eu precisava de um videozinho de motilidade de espermatozoide. Foi uma coisa assim, os alunos perguntaram: Zé, como é que o espermatozoide se movimenta? E eu fui no YouTube, falei, espermograma. Então apareceu os esperminhos, a criançada fica, pô, é legal isso aí. Hoje a mídia a nosso favor, sabe? Eu acho que, e outra coisa importante, lembrando a pergunta eu fui com uma expedição para o Amazônia, e 3 alunos, eu fui com 48 aquela vez, e 3 alunos levaram GoPro. Mas olha para você ver como é a sagacidade da pessoa. Estávamos num barco pescando piranha para eu dar aula. Não era pesca predatória. Eu queria pegar uma piranha para dar aula e devolver. Um aluno meu pegou, eu estava com um anzolzinho pequeno e com carninha, bifinho para dar para a piranha. Bom, um aluno meu pensou diferente. Eu amei essa sacação do aluno. Ele pegou a GoPro, amarrou na linha de pesca e amarrou 3 anzóis na GoPro. Botou carne e mergulhou a GoPro. Ele filmou a piranha comendo a carne que estava na GoPro. Então, eu não vou valorizar um aluno desse. Sabe, eu acho que assim, ele fez o diferencial. Mês passado, eu dei um trabalho em sala de aula e um dos grupos ia me apresentar um seminário sobre lixo e aterro sanitário. Um aluno pegou um fim de semana, foi com o drone, voando sobre o aterro sanitário. O aterro estava fechado, porque era fim de semana, mas ele voou em cima do aterro inteiro, fotografou e filmou. Quer dizer, ele trouxe o aterro sanitário para dentro da sala de aula. Um outro grupo, que é o pai, ele estava me apresentando um trabalho sobre cólera, e o pai da menina é coronel do exército, e ele ficou morando no Haiti 7 meses, na época do surto de cólera. E essa menina, na minha aula, ela botou uma entrevista do pai para falar sobre a situação do Haiti. Esse é o ensino moderno. É quando você sai do livro e você faz dinâmica. São cases, exatamente. Os cases que você cresce em cima de case. E eu sou um cara que amo o case. Eu sou meio contra sistema engessado. Eu quero que o aluno pense. E essas situações, quer dizer, a apresentação do seminário, eu percebi que eu tive um feedback gigante. Porque eles amaram apresentar o seminário. Eles não estavam nem aí por nota. Eles fizeram uma coisa muito bem feita. Porque você estimula o ponto certo. Você quebra. O cara tem potencial, eu tenho que achar o potencial dele. E eu vou cavar e vou achar e vou aflorar. Porque você mexe na autoestima. Você mexe na autoconfiança. O rapaz é tímido, chega lá e ele solta. Porque ele domina o conhecimento. Aí ele segura a sala. Essa é a ideia. Muito bom. E algum curso, além da própria faculdade, né, algum curso de especialização que você indicaria para quem já começou nessa carreira de biologia, ou alguém que tem uma carreira seminar e quer se especializar? Eu imagino assim, cada curso tem um foco. Fica difícil falar um curso, mas eu acho assim, é uma dica: agregue valor à sua profissão. Bom, nas viagens que a gente faz, o inglês é assim, obrigação máxima. Depois o espanhol. Depois se capacite em várias situações segmentadas, mas que um tenha vínculo com o outro. Então, eu fiz fotografia, começou com hobby,
Depois eu descobri que a fotografia enriquecia a biologia e a fotografia enriquecia a sala de aula. Bom, depois eu descobri que a fotografia vira exposição. A fotografia virando exposição, vira patrocínio. O patrocínio fomenta a minha viagem vira livro. E assim vai. Então assim, eu acho que por exemplo, o cara faz medicina, capacitação, residência, normal, mas depois diversas especializações. Isso é importante, é agregar valor, é oferecer o diferencial. E para biologia, assim, é muito vasto. Não adianta eu falar um curso, porque isso depende da área que a pessoa está. Mas eu falo assim, a parte ambiental, por exemplo, o biólogo, ele pode trabalhar, se capacitar em auditoria e vender consultoria para uma empresa que mexa com isso 14 mil. Então assim, empresa de lixo vai deixar muita gente rica. Vai, porque você trabalha a palavra reciclagem. Nós estamos numa situação saturada, água potável, quer dizer, reflorestamento, banco de sementes, quer dizer, tem uma série de coisas, tem opções infinitas. O fundo do mar tem um potencial gigante para alimentação. Então hoje as empresas estão estudando o quê? Construção de recife artificial, que não cria impacto, mas gere comida para a população carente, porque é rica em proteína. Então hoje em dia é o que eu falo, criatividade em cima de know-how. Conhece, busca, cria, aplica, faz girar. E do curso de como ser fotógrafo de natureza, você fez um curso específico de fotografia para natureza ou fotografia geral? É assim, eu fiz um curso de fotografia. Depois eu fiz fotografia avançada. Aí eu fui montar meu set de lentes, porque não adianta sair comprando equipamento sem você saber o que você quer. Por exemplo, foto macro, a lente macro custa 8 mil. Uma teleobjetiva para buscar um animal custa 33 mil. Então o que eu fiz? Primeiro eu fui fazer o curso, fiz. Eu tenho talento, dá para explorar isso aí? Então tá. Bom, agora o que eu quero? Eu quero fotografar só pessoas, eu quero fotografar cenário escuro, cenário muito claro. Porque lembrando vocês, gente, que o investimento que se faz com equipamento tem um probleminha, que quando você trabalha com natureza, você pega tempestade no deserto, você pega congelamento na neve da lente, você pega muita umidade, é o caso da Amazônia. Toda vez que eu volto da Amazônia, meu equipamento vai para manutenção. Agora, ano passado eu fiquei 15 dias na Amazônia e voei direto para o Alasca. Então as minhas lentes estavam todas com umidade, eu fui direto para o ambiente gelado. Isso força o equipamento. Faz um curso geral e aí, então, dependendo do lado que você quiser. Sim, faz um curso e aí você fala, bom, eu sou fotógrafo especialista em tal coisa, preciso desse corpo de máquina, dessa lente, porque o investimento é alto. Muito legal. Ótimo. Zé, eu acho que nosso tempo aqui está acabando. Queria agradecer pela sua presença. Obrigada por ter contado toda a sua história. Para quem não sabe, além de professor, cuidar das expedições, fazer trabalho social, o Zé também é DJ, então se alguém precisar do serviço dele de DJ. Balada sempre. A vibe da Tem essa também, além de tudo isso. Dançar é necessário. Mas muito obrigada. Pessoal que está assistindo, obrigada pela presença de todos. A ideia é sempre trazer novas profissões para vocês conhecerem diferentes profissões de mercado. O Zé está na plataforma da Noe e no final desta sessão nós vamos sortear 2 Noe Sessions com ele, de 1 hora por videoconferência, por menos de R$4, por $1, tá bom? Agradeço a todos. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais do Zé, tem o site dele que a gente vai disponibilizar no Facebook. E é isso, muito obrigada, boa noite. Muito obrigado, gente.